Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Nós temos falado sobre o novo nascimento, a nova vida. Nós sabemos, de acordo com a Bíblia, lá em João, capítulo 1, versículo 13, que há pessoas que nasceram do sangue. Quem é que nasce do sangue? Nasce do sangue aquelas crianças que foram geradas inescrupulosamente, crianças que foram geradas por um contato sexual dos seus pais. Há pessoas que também nascem da vontade da carne, o desejo sexual, o desejo que um tem para com o outro, fica com um, fica com o outro e acabam nascendo crianças. Que são vontades da carne. E também há outras pessoas que nascem da vontade do homem, quer dizer, da vontade dos pais. Então os pais projetam o nascimento dos seus filhos, preparam-se para isso. Se não tem condições econômicas, eles esperam, usam camisinha, fazem tratamentos, etc., mas eles aguardam o momento em que têm condições para trazer os seus filhos a este mundo. Então esses são os da vontade do homem. Agora, o que nós estamos falando são as crianças geradas pela vontade de Deus, ou melhor, crianças, não, as pessoas nascidas da vontade de Deus. Pessoas nascidas da vontade de Deus. Hoje a criança não nasce pela vontade de Deus. A criança nasce pela vontade do homem, do ser humano, da vontade da carne, da promiscuidade que existe nesse mundo. Então as crianças nascem da vontade da promiscuidade, da carne, do homem, mas não de Deus. As crianças nascem hoje da vontade da promiscuidade, da vontade da carne, da vontade do homem. Isso sim, mas não da vontade de Deus. Só nascem pessoas da vontade de Deus quando há da parte dessas pessoas desejo honesto, sincero, de ter um encontro com Deus. Pessoas que querem a presença de Deus. Pessoas que desejam conhecer o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Essas pessoas que têm sede e fome de justiça, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel é o Deus da justiça. Ele é o justo juiz. Então, quando a pessoa tem esse desejo, esse anseio de conhecer pessoalmente o Deus vivo, aí sim, Deus vem ao seu encontro e faz ela nascer de Deus. Aí ela nasce do Espírito Santo. Nós falamos isso ontem, nós temos falado sobre isso. Jesus disse, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito Santo é espírito, quer dizer, espiritual. O nascido da carne, que são as pessoas que nascem nesse mundo, são carnais, são almas viventes, mas os nascidos do Espírito Santo são espíritos vivificantes que nasceram de Deus. E aí, minha amiga e meu amigo ouvinte, você vai entender o porquê que o apóstolo Pedro disse, vós, referindo-se aos cristãos para os quais ele enviou a sua epístola, vós, porém, sois raça eleita.
Quer dizer, se há raça eleita, existe raça que não foi eleita. Então, quem é essa raça eleita? A raça eleita são aqueles que nasceram do Espírito Santo. Não são aqueles que nasceram das religiões. Não são aqueles que foram formados numa universidade teológica. Não. São aqueles que foram gerados pelo Espírito de Deus, gerados pelas entranhas de Deus, é isso aí, gerados pelo próprio Altíssimo, o Senhor Deus Altíssimo. Esses são raça eleita, eles têm o Espírito de Deus, eles são cheios do Espírito de Deus, eles são ungidos de Deus, eles são pessoas distintas, diferentes, eles têm o caráter de Deus, eles manifestam a paz de Deus, eles transmitem a paz de Deus, eles transmitem o perfume de Jesus neste mundo. Por quê? Porque foram nascidos do Espírito Santo e ninguém é capaz de gerá-los senão o próprio Espírito de Deus. Então, estes são raça eleita. Eles são, além de raça eleita, eles também servem como sacerdócio real. O que é o sacerdote? Sacerdote é aquele que sacrifica no altar de Deus. Ele está servindo a Deus continuamente. O sacerdote, no Antigo Testamento, na época de Moisés, o sacerdote fazia as suas ofertas sacrificiais diariamente, continuamente ao Senhor Deus Altíssimo, o Deus que se manifestou, que se revelou para Abraão. Minha amiga, meu amigo ouvinte, o sacerdócio real é feito de gente, raça eleita, de gente nascida do Espírito Santo. E não apenas isso, mas além de ser raça eleita, sacerdócio real, também os nascidos de Deus são nação santa. Nação santa não é a igreja A, B ou C. Nação santa é uma nação formada por um povo cheio do Espírito Santo, por um povo nascido do Espírito Santo, por um povo batizado com o Espírito Santo, por um povo selado pelo Espírito Santo. Esse faz parte da nação santa. E não apenas a nação santa, mas faz parte do povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja que maravilha. Pedro fala: vós sois, porém, raça eleita. Quer dizer, uma raça diferenciada da raça deste mundo. Vós sois sacerdócio real, quer dizer, sacerdotes de Deus, como lá no céu. Lá no céu, hoje nós temos os anjos, os querubins, serafins, arcanjos, servindo a Deus. Mas estes seres angelicais, eles não nasceram de Deus, eles não foram gerados pelo Espírito Santo. Não, eles foram criados por Deus a exemplo de Adão e Eva. Adão e Eva foram criados por Deus, formados pelas mãos de Deus e do barro. Mas o sacerdócio real, mas o nascido do Espírito Santo, ele é nascido de Deus, ele é gerado de Deus, por isso é chamado filho do Altíssimo, filho de Deus, a exemplo de Jesus. Veja que Adão e Eva foram formados, não é? O próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus, formou do pó da terra Adão e Eva. Depois soprou-lhes nas narinas o seu fôlego de vida. Mas eles foram formados, eles foram criados pelas mãos de Deus. Quando Jesus veio,
ele veio por quê? Ele veio porque o Espírito Santo envolveu a Maria, a Virgem Maria, naquela altura ela era virgem, então ela deu à luz, concebeu o seu filho, o Santo Filho Jesus, filho do próprio Deus, filho do próprio Altíssimo, filho do Espírito Santo. Então, Jesus, o Filho de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo colocou no ventre de Maria a semente divina e nela nasceu a nova criatura, um ser celestial, um ser diferente dos seres deste mundo, um ser santo, puro, um ser imaculado, um ser justo, verdadeiro, generoso, bondoso, um ser todo perfeito. Jesus era perfeito aqui na terra. Pois bem, quando Deus gera alguém, ele gera pelo Espírito Santo, ele desce sobre essa pessoa, a exemplo que ele fez em Maria, ele desce sobre a pessoa e faz nela uma nova criatura, uma nova mente, um novo coração, uma nova visão, um entendimento divino. A pessoa nascida de Deus lê a Bíblia e entende a Bíblia, sabe o que Deus fala com ela, porque Deus é Espírito e ela também é Espírito. Porque ela é Espírito, ela entende a voz do Espírito Santo. Entende o que eu estou falando, minha amiga, meu amigo? O nascido de Deus, o nascido do Espírito Santo é Espírito, quer dizer, é espiritual. Tem a natureza divina, tem a natureza de Deus. E por isso, quando pega a Bíblia, lê e entende a palavra de Deus. Agora, quando a pessoa não é nascida de Deus, ela tenta entender as coisas mais simples da Bíblia e elas não entendem. Elas não podem compreender. Lembra que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, os judeus não entendiam, mas você é a luz? Mas luz? Como que é a luz? Quer dizer, eles não compreendiam a linguagem de Jesus. Os judeus, os ortodoxos, os fariseus, os escribas, eles não entendiam a linguagem de Jesus. Lembra que Jesus disse para Nicodemos: olha, quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Você tem necessidade, você precisa nascer de Deus, você precisa nascer de novo. E então Nicodemos, coitado, apesar de ser um bispo, um arcebispo dentro da sua religiosidade, ele não entendia a linguagem de Jesus. Por quê? Porque ele não era nascido do Espírito Santo. Ele era nascido da religião, não era nascido de Deus. Portanto, ele não compreendia a linguagem de Jesus. E aí, ele perguntou: mas Senhor, como que eu posso nascer de novo sendo velho? Ele fez uma pergunta tola, uma pergunta que eu não faria de forma nenhuma. Mas ele, coitado, na sua ignorância espiritual, na sua natureza humana, adâmica, ele não tinha condições de entender aquela linguagem de Jesus. Ele não tinha condições, que é o que acontece com muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Eu estou falando grego para muitas pessoas. Há pessoas que dizem assim: ah, bispo, quer dizer que o meu filho não nasceu de Deus? Não, não nasceu de Deus. Quando o seu filho nasceu, ele nasceu por obra exclusivamente de você e o seu marido ou da sua esposa. Vocês é que geraram o seu filho, não foi Deus. Por exemplo, se Deus, só para você ter uma ideia, se Deus gerasse cada filho que nasce neste mundo, então esse Deus seria um monstro. Seria um monstro. Um monstro. Por quê? Porque, como Deus é perfeito,
um ser tão perfeito, tão puro, tão grande, tão glorioso, tão justo, justo. Deus não é justo? É justo. Então como é que ele vai fazer uma pessoa perfeita e a outra imperfeita? Como é que Deus iria fazer? Por exemplo, eu sou imperfeito, eu tenho as mãos imperfeitas. Por quê? Porque eu nasci imperfeito. E por que eu nasci imperfeito? Foi Deus que me fez imperfeito? Não, minha amiga, meu amigo ouvinte. Porque se Deus me fizesse imperfeito e fizesse como ele fez os meus irmãos perfeitos, então eu poderia reclamar e dizer, ó Deus, o Senhor é justo. O Senhor diz que é justo, mas o Senhor não é justo, não. Se o Senhor fosse justo, o Senhor me faria perfeito igual o meu irmão. Mas não. De forma nenhuma. Só que o meu entendimento me diz, o Espírito Santo me diz, olha, não fui eu quem te formei, meu filho. Não fui eu quem te formei. A sua formação, a sua deformação física veio por conta dos seus antecedentes, dos seus pais, dos seus avós, ou dos seus bisavós, tataravós. Eles tiveram na sua genética um defeito que foi passando para os seus filhos. Então, como que nasceu isso? Bem, eu não sei como nasceu, como aconteceu, quando aconteceu, mas eu sei que eu fui gerado não por Deus, eu não fui gerado por Deus, eu fui gerado pela vontade da mamãe e do papai. Eu nasci deles, eles que me fizeram, não foi Deus. Agora, quando eu cheguei à idade madura, adulta, que eu conheci a palavra de Deus, então eu tive necessidade, eu tive anseio de conhecer esse Deus glorioso, esse Deus infinito, esse Deus que eu tanto ouvia falar, mas eu tinha que conhecê-lo. Não é possível, dizia eu no meu coração, não é possível que esse Deus tão grande, tão glorioso, não venha se revelar para mim. Eu tenho que conhecê-lo. Como é que eu posso crer em alguém que eu não conheço? Como é que eu posso te amar, Jesus, se eu não te conheço? Aí, quer dizer, quando eu manifestei esse desejo de conhecer o Deus vivo, o Espírito Santo veio e gloriosamente me fez nascer uma nova criatura. Eu nasci então de novo. Quer dizer, eu nasci no meu interior, a minha mente, o meu coração, tudo se transformou. Por exemplo, eu era uma pessoa geniosa. Dificilmente eu perdoava as pessoas. Depois que eu nasci de Deus, do Espírito Santo, aí as pessoas me odeiam, as pessoas me xingam, as pessoas me agridem, as pessoas querem o meu mal, mesmo assim eu estou orando por elas. Por quê? Porque o coração que eu tenho, a mente, o entendimento que eu tenho é novo. Tudo é novo na minha vida. Por quê? Porque eu nasci do Espírito Santo. E por isso eu prego a palavra de Deus. Então eu sou uma nova criatura, um novo ser. Da mesma forma como Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, eu também fui gerado pelo Espírito Santo. E também milhões de pessoas por esse mundo afora foram gerados pelo Espírito Santo. Então nós todos que fomos formados, que fomos gerados pelo Espírito Santo, fazemos parte desse reino de sacerdotes, conforme Deus disse para o seu povo, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Quer dizer, hoje nós somos nação santa, nós que fazemos parte desse povo nascido do Espírito Santo. Quer dizer, nós vivemos já no reino de Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu estou falando assim e eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que há pessoas se incomodando nesse momento, se mexendo na cadeira ou na
cama, ou onde quer que esteja, tem pessoas que estão incomodadas, desconfortáveis agora. Poxa, o bispo está falando coisas aí que não batem comigo, eu não conheço Jesus, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou fiel a Deus, eu não faço mal a ninguém, mas eu não conheço Jesus pessoalmente, eu não sei verdadeiramente quem ele é. Eu tenho informações dele, mas eu não o conheço pessoalmente. Muitas pessoas têm informações dos artistas, dos jogadores, dos presidentes, dos líderes, dos seus astros, não é verdade? Dos seus ídolos, mas não os conhecem. Não é verdade? Não é assim? Pois bem, eu conheço aquele que eu tenho crido. Da mesma forma como Paulo, o apóstolo, disse, eu sei em quem tenho crido. Tem muitas pessoas, ou melhor, há muitas pessoas que conhecem Jesus por informação do pastor, do terceiro, não porque tiveram um encontro pessoal com ele. Esse encontro pessoal, minha amiga, meu amigo, não fique triste não fique abatido não fique para baixo não. Você vai ter uma boa notícia, é que você vai ter a chance de conhecer Jesus. Você vai ter o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Quem vai apresentá-lo não será o pastor, o bispo, ou seja lá o que for. Não, quem vai apresentá-lo é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo vai revelar Jesus para você e aí sim você será uma nova criatura. Quando, ô bispo? Quando? A partir do dia 10 de junho, a partir do dia 10 desse próximo mês, nós estaremos iniciando o jejum, não de Daniel, mas o jejum de Jesus. O jejum de Jesus são 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites, quando nós vamos nos excluir desse mundo, nós vamos sair para o deserto. Quem levou Jesus para o deserto, ficar 40 dias e 40 noites em jejum, foi o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo vai levar aquelas pessoas que ele vai revelar Jesus. Que maravilha! Vai ser magnífico. Ele vai levar você para o deserto e vai revelar Jesus para você. Vai revelar Jesus para você durante esse deserto. E você vai conhecer Jesus. Porque durante esses 40 dias e 40 noites, você não vai assistir televisão, você não vai ler jornal, você não vai jogar, você não vai se divertir, você não vai se entreter, você não vai ver nada, nada absolutamente que diga respeito às coisas desse mundo, a não ser aquilo que diz respeito a Jesus. Por exemplo, nós temos as quartas-feiras à noite, né, por volta das 10 horas da noite na Rede Record, aquela série de Os Milagres de Jesus. Então, nesse horário você vai assistir a série bonitinho, bacaninha, sentado lá no seu sofá, porque a série ajuda você a pensar Jesus, a meditar sobre a sua obra, sobre o seu trabalho. Então, você pode fazer isso. Então, as coisas espirituais, você vai poder se envolver com filmes espirituais, filmes de Deus, filmes que passam vida, ou leitura bíblica, leitura que passa para você, que transfere para você vida, que transfere para você espírito, conhecimento espiritual. Então, você vai poder ficar à vontade só buscando as coisas de Deus. Não é o jejum de comida, de bebida, absolutamente nada. Você vai poder se alimentar normalmente, você vai poder se beber a sua água, o seu refrigerante, o seu suco, seja lá o que for. Você vai poder se alimentar normalmente. O jejum diz respeito simplesmente às informações desse mundo. Qualquer informação, qualquer, por exemplo,
entretenimento, futebol. Nós vamos ter aí o futebol, a Copa do Mundo, etc. Muitas pessoas estarão idolatrando seus ídolos, torcendo pelo Brasil. Nós vamos torcer pelo Brasil de forma diferente. Nós vamos jejuar. Jejuando por nós, nós estaremos jejuando pelo Brasil. Porque se você é uma pessoa que vive no tráfico, se você é uma pessoa que vive na criminalidade, se você é uma pessoa que vive no pecado, você entrando no jejum, você vai ser uma nova criatura e você vai só fazer bem para este país, não é verdade? Então, se você tiver o caráter de Deus, obviamente você vai tê-lo durante o jejum de Jesus, e aí você vai servir a sua pátria, não é verdade? Então, durante 40 dias e 40 noites, a partir do dia 10 de junho até o dia 19 de julho, quando nós estaremos consagrando todos os pastores lá no templo. Nós estaremos começando a consagração dos pastores, de todos os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, em todo o mundo. Nós estaremos consagrando-os lá no templo, para que depois nós possamos abrir as portas para o povo em geral. Então, minha amiga, meu amigo, aguarde esse dia 10 para o jejum. Prepare-se para isso. É claro que há pessoas que dizem, eu não vou participar. Isso é problema seu. Isso é uma opção pessoal, é uma escolha pessoal. Mas eu estou dando as dicas para as pessoas que querem receber essa revelação do Espírito Santo de Jesus, querem ser apresentadas a Jesus. Eu quero te conhecer, Jesus. Então, você vai fazer esse jejum em sacrifício, vai lutar contra a sua carne, contra o seu eu, para que o seu espírito esteja forte para esse encontro. Quer dizer, para que o seu espírito esteja preparado para esse encontro com Jesus no deserto. Tá bom? Dia 10 de junho nós estaremos nesse jejum, iniciando esse jejum, e todos são convidados. Está convidado porque esse convite é extensivo a todas as pessoas, católicos, espíritas, evangélicos, budistas, seja lá o que for, você seja religioso ou não, você está convidado a participar. Você vai ver a diferença. Durante esses dias você vai sentir uma diferença enorme. Vai sentir uma dor tremenda, sua carne vai pedir, sua carne vai desejar, almejar ver as coisas do mundo, mas o seu espírito vai ser forte para dizer, não, vamos buscar as coisas de Deus, porque nós vamos ter um encontro com o Senhor Jesus. Amém? Então, minha amiga, meu amigo, nós vamos agora, neste instante, orar para isso. Eu vou orar e eu vou começar a orar para Deus preparar as pessoas que Ele vai encontrar, que Ele vai revelar nesse deserto, durante esse deserto, a partir do dia 10 de junho. Vamos falar com Deus agora. Meu Deus e meu Pai, que maravilha, que glória, que riqueza, que coisa gloriosa é poder chamá-lo de meu Pai. Eu sei que eu sou homem sujeito às impurezas deste mundo. Sou frágil, sou insignificante, sou um monte de nada. Mesmo assim, tu me geraste e eu posso, a qualquer momento do dia, da noite, e em qualquer lugar, sob quaisquer circunstâncias, eu posso chegar diante de ti.
e dizer: meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro na tua presença, juntamente com tantas outras pessoas que me ouvem nesse instante e que também foram eleitas por ti, Espírito Santo, foram geradas por ti. E outras também que não foram geradas, mas que desejam, almejam, querem ser geradas por ti. E por isso estão sendo convidadas, meu Pai, para entrar nesse jejum de 40 dias. De tudo que este mundo oferece, de tudo que a mídia, rádio, televisão, jornais, revistas, internet, tudo. Elas vão se excluir de tudo para poderem, Senhor, para poder ter esse encontro contigo. E eu venho te pedir agora força para que elas venham resistir às ofertas, às insinuações, às tentações deste mundo durante esses dias, meu Senhor, a fim de que estejam preparadas para te conhecer, ó Jesus, meu Senhor, ó poderoso de Israel. Conhecer, é como o Senhor disse: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Aleluia. Ó meu Pai, eu me glorio nisto, em te conhecer então, porque eu fui gerado por ti, ó poderoso de Israel. Eu saí das tuas entranhas, meu Deus, das entranhas do teu Espírito, como tantas pessoas por esse mundo afora também saíram. E formamos um povo santo, uma nação santa, uma raça eleita, um sacerdócio real, para proclamar as tuas virtudes para aqueles que estão ainda do outro lado. Espírito Santo, eu te peço neste momento, venha fortalecer, venha estimular, venha fazer algo notório na vida dessa pessoa, neste momento, e prepará-la para entrar no deserto a partir desse dia 10 de junho, a fim de que ela também venha a ser eleita tua, meu Pai, e venha a ser gerada por ti, e venha conhecê-lo em toda a sua grandeza e glória. Ó, vem, Espírito Santo, vem sobre essa criatura para fortalecer o seu espírito e a sua carne ficar submissa ao seu espírito, para que ela possa resistir ao inferno deste mundo. Ó, eu te peço, meu Pai, por todas as pessoas que estão determinando fazer esse jejum conosco, para a glória, louvor e honra do teu nome na vida delas. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. E quem crê, quem quer e crê participar conosco dessa caminhada, dessa jornada de 40 dias de jejum, diga amém e graças a Deus.
Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, olha, dia 10 será uma preparação. Começaremos a jornada, porque nesses 40 dias, durante esses 40 dias de jejum de Jesus, que nós estaremos no deserto, nós estaremos nos preparando também para chegar no Templo de Salomão. Ah, que maravilha! E eu tenho certeza absoluta que está todo mundo aguardando, não é verdade? Então, para você estar preparado para entrar, para que nós possamos estar preparados para entrar na casa do sacrifício, na casa de Deus, aquele lugar que Deus escolheu para nós. Ele inspirou, Ele dirigiu o Templo de Salomão. Ele fez nascer o templo onde as pessoas terão um encontro pessoal com Ele. Por isso chamado a casa dos sacrifícios. Então, vamos primeiro preparar-nos durante esses 40 dias para vestirmos a roupa de santidade, né? Purificar as nossas vidas, nossas mentes, nossos corações, para chegarmos durante esses dias, ou melhor, para chegarmos lá no templo já vestidos de santidade, porque no Templo de Salomão nós temos lá a palavra, ou melhor, a frase que diz santidade ao Senhor, lá no altar, santidade ao Senhor. Então nós teremos que estar vestidos de santidade para podermos estar lá. Então, minha amiga, meu amigo, vamos nos preparar a partir do dia 10 de junho, tá bom? Nós ficamos por aí, eu quero deixar um recadinho especial para as pessoas que estão com problemas de vício. Veja o testemunho desse rapaz que foi liberto do vício, que foi literalmente liberto, e que pode acontecer o mesmo com você que está viciado, ou que está envolvido nos vícios, ou que tem um ente querido nos vícios. Ouça esse testemunho e amanhã estaremos de volta. Deus abençoe e até lá em nome de Jesus. Qual é o seu nome? Diogo. E? Andressa. O que acontecia, Diogo? Estou aqui, nem o senhor falou. Nós estávamos descendo a escadaria do inferno. Eu nos vícios, envolvido no crime organizado, cheirava cocaína igual louco, todos os dias, acordava cheirando, ia dormir cheirando, e até que chegou um momento que eu me envolvi tanto no tráfico que eu cheguei a ser preso, pastor. E mesmo na cadeia, cheirava todos os dias. Minha esposa fazia depósito de mais de R$2.000 por semana para mim, porque eu tinha mais pessoas que moravam comigo, e nós te reunimos e cheiravam. Cheguei a ficar quase uma semana inteira, como se diz lá fora, virado, louco de cocaína. Então essa era a nossa vida. E a cocaína chegava na cadeia? Sim, senhor. E aí a senhora tinha que pagar? Eu pagava, pastor, toda semana. Um dia era 200, outro dia era 300, outro dia era 1.000, 1.200. E se não pagasse? Aí ficava para ele, né, pastor? Aí ele tinha que resolver. Então dava problema para ele. Então eu corria, eu trabalhava, né? Mas eu trabalhava também e também trabalhava para o tráfico. Então eu juntava aquele dinheiro e tal dia eu tinha que ter esse depósito. Se não pagar a cocaína, com o dinheiro paga com o quê? Pastor, vai dependendo da situação, com a própria vida, pastor. Paga com a vida. Sim. A gente sabe disso. Por isso, tantos jovens morrendo de uma forma prematura. Não teve o dinheiro para pagar, paga com a vida. Chegou a esse ponto? Sim, senhor. Chegou a esse ponto e, que nem o senhor falou, paga com a vida, pastor, porque eu era envolvido e chegou a ponto de pessoas deverem para a gente lá dentro e a gente cobrar dessa forma. Quando não batia, já chegou a situação de até mesmo tirar a própria vida da pessoa. Depois que você saiu da cadeia, continuou usando drogas? Não, senhor. Eu saí decidido, porque eu tinha feito um voto com Deus lá em Venceslau. Eu saí, eu tinha mais de 1 quilo de droga debaixo do meu guarda-roupa, que era para o meu consumo. Só que eu saí decidido, porque minha esposa foi presa por minha causa. Então a nossa vida era uma total desgraça. Lá dentro da cadeia falaram para você de Jesus? Sim, senhor. Eu vi também o programa. Então eu tomei uma decisão. Falei, não, chega, eu vou mudar de vida. E hoje?
Hoje minha vida é transformada, casamento abençoado, nossa vida financeira, porque eu saí da cadeia há 1 ano e 11 meses, pastor. Saí devendo mais de 36 mil reais na praça, minha esposa com o nome sujo. Hoje nós temos o nosso nome limpo, carro, eu tenho um carro de quase 50 mil reais, vida abençoada, e acima de tudo, eu tive o meu encontro com Deus, tenho paz dentro de mim, e nada, dinheiro nenhum paga o que eu tenho dentro de mim hoje, que é a paz, a alegria do Senhor Jesus. Antes você tinha experimentado a cocaína e era dominado por ela. Quando você experimentou o poder de Deus, sobrepujou a cocaína a tudo. A tudo, porque a droga, o vício é um prazer momentâneo, mas o Senhor Jesus não, é eterno. Transformado. Transformado. Lasciati scegli mele tu, un sole che scuria trairà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, lugori mio, gli incidetti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda, e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambivio frasso, scordavo loco, manichini, dove speranza, da sta terra tutto danza. Prega Maria che faccio milico, mi persi su dai panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non sa ciucciù, se era morio era tabù. Ammuzzo tutto frasso, scioglieva cori come passo. Tu c'era notte in vento, con una luna appesa senza pentimento. Una voce mi chiamava tu funno, scendi ancora un perdi sto mondo. Da cantina il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti stidi cacciato non mori. Scuro fora, ma luci dentro, a voci do, sempre mi senta. Prega Maria che faccio milico, mi persi su dai panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, un saccio giù, se era morio era tabù. Lasciati mi scegno mele tu, ogni volta, ogni giornata, a ti attorno in ta cantina, con vino speranza e una picca rovina.